Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, que bom encontrá-lo diante do televisor. Nós que fazemos a Rede Século XXI estamos muito felizes com sua audiência. Programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil retoma o longo, minucioso e fascinante estudo à luz do Catecismo da Igreja Católica sobre o sexto mandamento da Lei de Deus, guardar a castidade. Programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. No programa anterior, no âmbito da vivência da castidade, falamos do período do noivado, que deve ser vivido castamente. Hoje, para ilustrar o noivado casto, ninguém mais, ninguém menos do que a bem-aventurada Virgem Maria e o seu noivo, São José. Quis Deus Todo-Poderoso que o arcanjo Gabriel aparecesse para convidar aquela que desde toda a eternidade fora escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, a noiva Maria Santíssima. Nossa Senhora foi chamada por Deus para ser a sua mãe, a mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo que se encarnaria logo depois do seu sim, nem meramente solteira sem namorado, nem meramente uma namorada, nem casada. Maria Santíssima foi visitada pelo arcanjo, prometida em casamento. Maria, a noiva. Maria, a noiva casta. Vamos ao texto, Lucas capítulo 1, versículos 26, 27 e também 34. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso? Pois não conheço homem. O texto fala de desposada, mas aqui é preciso entender que na mentalidade dos judeus do tempo de Jesus, uma mulher prometida em casamento, portanto noiva, que já havia celebrado perante a família dela e a família dele, como foi o caso de São José e Nossa Senhora, ela já era tida como desposada, ou seja, praticamente era casada, já que estava prometida em casamento. Ela não podia se casar com mais ninguém, mas ainda não tinha se casado. São José, idem. Então, na Bíblia, quando fala desposada, não é desposada no sentido estrito que nós entendemos hoje, isto é, já mulher casada. Desposada na língua portuguesa, ordinariamente nós entendemos como uma casada, uma mulher casada, um homem desposado, um homem já casado. Mas, no tempo de Jesus, esse qualificativo desposada se aplicava também à mulher noiva. Tanto é que ela diz ao arcanjo: como se fará isso se eu não conheço homem algum? Conhecer aqui, na língua de Jesus, o verbo conhecer tem dois significados. O primeiro, intelectual, de conhecer algo pela razão, pelo intelecto, pela memória, enfim, pela razão. E também do ponto de vista sexual, uma mulher que é conhecida por um homem, significa o homem fez sexo com ela. Portanto, quando Nossa Senhora diz: como se fará isso se eu não conheço homem algum? Isto é, como isso vai ser possível se eu ainda não fiz sexo com ninguém? É uma prova de que o noivado de Nossa Senhora foi vivido castamente, foi vivido santamente. Ou seja, o ato sexual não foi exercido durante o noivado. E diga-se de passagem também depois não. A bem-aventurada Virgem Maria permaneceu virgem antes, durante e depois do parto. Isso é dogma de fé para nós, o dogma da Imaculada Conceição e da maternidade virginal de Maria. Mas o que nos interessa aqui, a pergunta de Nossa Senhora ao arcanjo, é uma prova inconteste de que ela, durante todo o tempo de noivado, ao longo da vida toda, evidentemente, mas durante todo o tempo de noivado, permaneceu virgem.